Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, dia 12 de setembro de 2022, temos aí, vamos terminar? Eu acho que hoje, pessoal, já a gente termina. Eu sei que já tem 2 vídeos que eu falo isso, mas eu acho que hoje a gente realmente termina, tá? Esse livro aqui, muito bom. A Nova Ordem Mundial, o antigo plano das sociedades secretas, que ajuda a compor tudo que a gente já tem falado aí durante basicamente esse ano, né? Os livros, acho que desde o ano passado, dos livros todos que eu tenho lido aí para vocês, né? Do Estabelecimento Secreto da América, o Tragédia de Esperança, Estabelecimento Anglo-Americano, enfim, e vamos continuar ainda. Bom, né, esse assunto aí não acaba. Que mais que é importante a gente falar? Estamos aí há poucos dias das eleições, né? Primeiro turno. Eu sou candidato a deputado federal por São Paulo, né? Se você não sabe. Então, quero te convidar a entrar no meu site para conhecer as minhas propostas para a área da cultura, da educação, que acaba envolvendo segurança pública também, combate às drogas, tudo isso. Então, o link está aqui embaixo do site, tá? Que é o meu nome, Felipe Folgose. Aqui embaixo também tem o que? O link das minhas HQs, tá? Dos meus roteiros de cinema transformados em quadrinho adultos aqui, onde eu explico de uma forma divertida, lúdica, mas com muita informação, tudo isso que a gente fala aqui no canal, tá, pessoal? Então, material aqui de primeira qualidade para você ler, para você dar de presente, né? Trabalho que eu já tenho feito aí há mais de 7 anos, tá? Publicando, né? Então a gente tem a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, temos o Knock Me Out, Um Outro Dia e Comunhão, tá? Todos com mais de 100 páginas. Basicamente é um filme em forma de papel. Então, né, os links estão aqui embaixo na caixa de descrição. Tem o Instagram, apesar de eu estar no Shadowban, né? Se você digitar direitinho como está aqui embaixo, você vai me encontrar. Estou no Shadowban por causa da campanha, tá, pessoal? Interessante que a esquerda, pessoal, não acontece nada com eles. Agora, quem é conservador, aí dificultam a tua vida ao máximo, assim. Mas também tem o link da página no Facebook do Aurora HQ e tem um e-mail, que é a forma mais fácil também, que é o ffolgose1@gmail.com. Só mandar um e-mail e vocês entram em contato comigo. O que mais? A gente tem os links do Rumble e do Odyssey, que são as plataformas onde eu posto os vídeos que não dá mais para colocar aqui no YouTube, né? Então, semana passada eu subi um vídeo novo com muita informação. Em breve eu vou fazer um novo vídeo, né? Basicamente a cada 2 semanas eu faço esse vídeo do apanhado das notícias. Mas assista lá, é muita informação importante. E a gente também tem o link do Subscribestar, caso você queira se tornar um apoiador do canal, né? Então, muito obrigado aos apoiadores, pessoal que gosta do que a gente faz aqui e quer de alguma forma colaborar, participar, tá? Então é pelo Subscribestar. Muito bem, pessoal. Vamos começar então. A gente encerrou semana passada falando sobre a questão dos bancos centrais, né? De como eles criaram o CFR, né? Todo esse processo histórico aí da criação dos bancos centrais. Então, vamos pegar, né? Pegar aqui do começo aqui, não, né? Se você não viu a série desde o começo, né? Eu recomendo que você assista desde o começo. Mas aqui, esse aqui é o nosso episódio 11º episódio, né, desse livro aqui. Mas enfim, fala assim, olha, durante o pós-Primeira Guerra Mundial, o período logo após a Primeira Guerra Mundial, o poder da maçonaria estava no seu auge. Em 1923, 69% do Congresso americano, né, do Congresso, desculpa, como se fossem os deputados, né, 69% era maçom. E no Senado, 63% eram maçons, tá? Em 1948, o número de maçons no Congresso caiu para 54 na Câmara, vamos dizer assim, e 53 no Congresso, respectivamente. Mas mesmo assim é mais da metade, né, pessoal? Continua sendo mais da metade.
Após a Primeira Guerra Mundial, né, o público americano, eles acabaram, vamos dizer, se cansando das políticas internacionalistas do presidente democrata Woodrow Wilson, né? E daí na eleição presidencial de 1920, você teve um republicano eleito, que foi o Warren Harding, tá? Que ele ganhou com na maioria dos votos, né? Basicamente com 60% dos votos. Esse presidente, ele era um ardente inimigo tanto do bolchevismo, né, do movimento comunista revolucionário internacional, quanto da Liga das Nações, né, que, vamos dizer, na verdade é o mesmo, era um instrumento, era a gênese do que viria a ser a ONU, né, mas que já queria instituir um governo global, né, basicamente na mesma época. Então, a eleição desse presidente, abriu, vamos dizer, uma sequência de 12 anos de presidentes republicanos na Casa Branca, tá? O que levou a uma era sem precedência de prosperidade nos Estados Unidos. Então, durante, né, os anos 20, que era uma época que em inglês tem um apelido chamado Roaring Twenties, que era assim, era uma época de muita loucura, né, de muita efervescência assim, cultural, né? Ele fala que mais ou menos 8 bilhões de dólares foram sanados, né, da questão do déficit federal durante essa administração do Wilson, né? Então o James Perloff, pesquisador, escreve assim: a atmosfera era aparentemente claramente era contra, vamos dizer, os banqueiros. Por quê? Porque estava se produzindo, os banqueiros ainda não estavam com o poder, né, que depois eles passaram a ter com a criação do Fed, né, do Federal Reserve, do Banco Central Americano. Então, em 1929, apenas 9 meses depois da inauguração vamos dizer, da posse do presidente Herbert Hoover, né, e que foi o terceiro presidente republicano consecutivo, os líderes dessa nova sociedade secreta nos Estados Unidos, chamada Conselho das Relações Internacionais, que basicamente era o braço nos Estados Unidos do Royal Institute of International Relations, né, criado lá na Inglaterra. Então eles Eles, vamos dizer, arquitetaram a queda da Bolsa de 29, né, o tal do crash da Bolsa. Então a primeira, vamos dizer, crise moderna econômica global que afetou quase que o mundo inteiro, né? Então essa quebra da Bolsa foi o fruto das novas políticas do Federal Reserve, né? Esse sistema que eles iniciaram para exatamente controlar a economia. Então, entre 1923 e 1929, o Federal Reserve ele inflacionou, né, a economia americana, aumentando, né, a circulação de moeda, de dinheiro, né, imprimindo muito dinheiro, até 62%. Então, o que? Você inflaciona o mercado, você joga mais dinheiro, você inflaciona o mercado, né? Então, um ano antes do crash, né, da queda da Bolsa, mais de 500 bancos faliram no país inteiro. Lembra, o vídeo passado a gente falou que o modelo nos Estados Unidos eram de bancos locais. E esses banqueiros lá europeus, com os seus testas de ferros lá em Wall Street, eles queriam exatamente quebrar esses bancos locais, esses bancos da comunidade, esses bancos, né, que atendiam muitas vezes os pequenos produtores fazendeiros, os bancos dos municípios e tal. Para quê? Para criar monopólio. Eles queriam controlar toda a economia, né? Então, ele fala que, olha, o cenário estava preparado para um desastre, né? Então, um cara chamado Louis McFadden, que ele era o presidente, né, no comitê de bancos, vamos dizer assim, no Congresso, ele culpou os banqueiros internacionais pela quebra em 29, né? Então ele disse o seguinte: não foi acidental, tá? Isso foi cuidadosamente, né, programado. Os banqueiros internacionais
queriam, vamos dizer, criar uma condição de desespero para que eles saíssem dessa situação, né, para que eles emergissem como os controladores de todos nós, tá? Como, vamos dizer, reinantes, né, reinando sobre todos nós. E aí tem um cara chamado Curtis Dahl, que ele era um operador, né, de ação na bolsa do Lehman Brothers, né, uma daquelas enormes firmas, né, de financeira, né. Ele explicou num livro chamado FDR, My Exploited Father-in-Law, né, que ele publicou em 1970, que o crash da bolsa foi causado pelo, vamos dizer, uma falta de dinheiro planejada no mercado de Nova York. Isso fez com que as ações elas despencassem, destruindo a vida de milhares de pequenos investidores. Claro que as grandes firmas, elas sempre se safam, né? Como no crash mais recente que a gente teve em 2008, né? Onde inclusive o Lehman Brothers foi, né, JP Morgan, todos eles tiveram, vamos dizer, em inglês eles falam bailout, né? Eles usaram dinheiro dos pagadores de impostos da população para o quê? Para sanar essas empresas, para que elas não quebrassem. Elas deveriam ir à falência, né? Mas o governo foi lá e, vamos dizer, resgatou, pagou a conta, mas usando o dinheiro de quem? Usando o dinheiro das pessoas, enquanto os diretores de todos esses bancos ganharam, inclusive, bônus, pessoal. Então, as pessoas perdendo casa, né? Criou uma crise imobiliária, né? Hipoteca das pessoas, todo mundo perdendo, né? Os pequenos investidores, a população se ferrando, eles lucrando, né? Com toda essa situação. Então, olha como as coisas são, pessoal, basicamente 80 anos atrás, né? Então, você vê, em 29 você teve a mesma coisa, uma quebra proposital da economia, onde os banqueiros saíram de lá ainda mais poderosos e, né, quase 90 anos depois a mesma coisa aconteceu. Então, ele fala que enquanto as ações caíam e arruinavam os pequenos investidores, né, os grandes insiders, os caras que eram donos dessas firmas, dessas grandes corretoras, como o John D. Rockefeller na época, né, o Bernard Baruch, o Joseph Kennedy, né, fizeram, não o presidente, tá? Isso é um outro Kennedy, fizeram vastas fortunas saindo do mercado, né, vendendo as suas ações um pouco antes da quebra da bolsa. Por quê? Porque eles tinham informação privilegiada que a bolsa ia cair, né? E aí eles compraram tudo depois que um buying back depois que tudo tinha caído, né? Então a mesma coisa como em 2019 agora, lembra, eu dei várias matérias para vocês, né, em vídeos, se vocês voltarem nos vídeos lá de 2019, que o quê? Que nunca teve uma debandada tão grande de CEOs de empresas antes da pandemia. Eles o quê? Saindo do cargo e, vamos dizer, vendendo as ações das companhias, né? Porque muitos deles eles tinham como parte do seu pagamento ações das próprias empresas. Então, eles ao se desligarem das empresas, muitos venderam as ações porque eles já tinham informação que iria haver uma crise econômica, né? Então, venderam as ações enquanto as ações estavam na alta, daí veio o Covid, veio a pandemia, né, as ações caíram e aí você recompra quando elas estão lá embaixo e você realiza o lucro, né? Então é um esquema, pessoal, que essa galera faz há muito tempo, né? É basicamente a manipulação do mercado, né? E aí eles fizeram, enfim, vastas fortunas, né? E é dito, né, que a fortuna do Kennedy, por exemplo, cresceu 25 vezes em apenas 6 anos após a queda da bolsa de 29. O Paul Warburg, né, que a gente falou bastante no vídeo passado, né, ele
em março de 29, 7 meses antes da quebra da bolsa, né, ele avisou alguns insiders que o crash estava vindo. E até mesmo trouxe o Winston Churchill, tá? O Winston Churchill mesmo da Inglaterra, né, o primeiro-ministro, para uma visita, né, da bolsa no dia do pânico, talvez para impressionar ele com o seu poder, vamos dizer, o seu poder de informação, né, sabendo, de manipulação do mercado. Entre 1929 e 1933, o Federal Reserve ele cortou o suprimento de dinheiro dos Estados Unidos até 1/3, portanto prolongando a depressão, né, que se seguiu após a quebra da bolsa, né? Então, através, inclusive, de toda a administração do presidente Hoover. Então, o crash ele foi, vamos dizer, na população e até historicamente, de certa forma, culparam o presidente Hoover por isso, né? Que era um presidente republicano. E aí isso criou uma crise política, né? Para que... peraí, pessoal. Criou uma crise política para que o presidente Roosevelt fosse eleito, tá? Na eleição de 1932. Então, olha só, né? A estratégia deles não é simplesmente ganhar dinheiro, né? Mas era o quê? Criar uma crise política, né? Uma crise econômica para conseguir tomar o poder novamente. Aí o Roosevelt sendo um presidente democrata, um presidente, né, da esquerda. E aí o Roosevelt ele não gastou nenhum tempo, vamos dizer, em começar, logo quando ele entrou, a ajudar o que? Os bolcheviques, tá? Ele foi o primeiro presidente americano que oficialmente reconheceu a União Soviética, tá? Então, em 1934, né, ele foi, vamos dizer, ele tirou os Estados Unidos do Gold Standard, fazendo com que os Estados Unidos ficasse cada vez mais dependente do sistema político do Federal Reserve. Então, através de subir o preço artificialmente do ouro, né, de $20 por onça de ouro para $35 a onça, ele ganhou muito dinheiro, né, através da comunidade internacional financeira, bancária, né? Então, para tirar os Estados Unidos da depressão, o Roosevelt imediatamente transformou, quer dizer, se voltou para o Federal Reserve, né, para o Banco Central Americano, para tomar emprestado, né, uma quantidade enorme de dinheiro, basicamente endividar o país, né, pegando empréstimo com quem? Com os mesmos banqueiros que criaram a crise, né, em primeiro lugar. Então, olha o esquema, pessoal. Olha o esquema de corrupção, de prejudicar quem? A população, tá? Quem que se beneficia, né? Então, por exemplo, o país, a economia está boa, né? Você não precisa tomar empréstimo, a dívida não tem dívida interna, dívida externa, aí a gente cria crise, né? Eles, banqueiros internacionais, e com quem? Com corruptos, né? Vendidos a esse sistema, independente de quem que vai sofrer, quem que vai pagar o pato, que sempre é a população, né? Cria uma crise, quebra a economia para o quê? Então vamos tirar o país da economia como? Se endividando com banqueiros internacionais, tá? Quem que vai pagar isso? A população, pessoal, que ao longo de anos vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar imposto para daí o governo pagar os banqueiros internacionais, tá? Então, uma enorme variedade de programas sociais logo emergiram, né? Claro, você quebra a população, né? Você quebra a economia, você quebra o empreendedorismo, e aí a gente vai criar programas sociais para te ajudar, em vez, né, de ter uma economia onde as pessoas podem trabalhar e prosperar, não, a gente quebra a economia, né, deixa você, todo mundo miserável, e daí a gente te dá uma esmolinha para falar, olha só como a gente é bom, o nosso governo é bom. Então, né,
deixar todo mundo dependente do governo. Aí cria vários programas sociais, né, fazendo com que o Hiro se tornasse um herói para o homem comum, né, para a população. Aos olhos da população que não sabe desse esquema, nossa, ele veio nos salvar, né? Sem a população saber que ele que quebrou em primeiro lugar, ele que causou a crise. De novo, pessoal, eles trabalham com crise, eles precisam, sabe, destruir para tentar reconstruir. A tal do Build Back Better, é o mesmo lema, pessoal, o mesmo esquema, tá? Então, o preço, né, que o governo socialista, basicamente socialista, né, que tende ao socialismo do Roosevelt, ele fez com que eles tivessem um controle sem precedentes na vida americana até então, né? Vamos dizer, a demonização do Hoover, que já na época acabou colocando nas memórias do Roosevelt, quando ele escreveu, que foi o presidente anterior a ele, como fascista. É a mesma coisa, pessoal, tá? É a mesma. O que a gente está vivendo hoje no Brasil? Né? Um governo que quebrou o país, tá? Se apresentando para a população que, graças a Deus, né, já acordou, falando que não, nós somos a favor dos pobres, né? A gente vai te dar uma miserinha aí, né? E fala do seu adversário o quê? Que é fascista, de quem realmente quer, né, emancipar a população, quer criar, né, quer acabar com burocracia, quer, né, desinchar o Estado para que a gente não seja sobretaxado, porque como que você paga um Estado enorme, pessoal, né? Com imposto. Então, se você diminui o Estado, você diminui a carga tributária do cidadão, do pequeno produtor, do empresário, né? É de menos dinheiro para o governo e mais dinheiro para a população. Mas eles querem sempre o quê? Um Estado gigantesco, a população escravizada, né? Então, tendo, vamos dizer, né, um controle firme, né, do Partido Democrata, e com uma guerra que estava já sendo preparada na Europa, né, esse grupo de banqueiros, né, eles não arriscaram, né? Eles queriam que o candidato que fosse, né, o candidato que fosse concorrer com o Roosevelt fosse basicamente um cara controlado por eles também, é o que eles chamam de oposição controlada. Então, eles pegaram quem? Um cara chamado Wendell Willkie, que era um ex-democrata, tá? Com nenhuma experiência política, para ser, vamos dizer, o cara que iria concorrer com o Roosevelt, né? Então, vamos dizer, um congressista republicano chamado Usher Burdick, ele disse isso no Congresso americano poucos antes da eleição em novembro de 1940. Ele disse o seguinte, olha, nós republicanos, né, no Ocidente, queremos saber se Wall Street, quer dizer, se os banqueiros e os banqueiros internacionais, né, também estão tentando controlar o nosso partido e selecionar os nossos candidatos. Então, né, se tinha um republicano vendo que a interferência, né, no próprio partido republicano do quê? Dos banqueiros, né, tanto de Wall Street, os banqueiros americanos e enfim, que são todos um só, na verdade, né, e os banqueiros internacionais. Então ele fala assim, olha, não tem nada, né, que favoreça a candidatura desse Willkie, né, para presidente, a não ser uma opinião pública artificialmente criada por jornais, revistas e rádio controlados por esses banqueiros, tá? Então a razão real por trás de todo esse dinheiro é exatamente essa, que está sendo gasto, né? Está sendo gasto por essa gente para o quê? Escolher um representante fraco dos republicanos para, obviamente, eles perderem a eleição e o Roosevelt continuar no poder, que era quem? O capachão dos banqueiros, né?
Então, logo após que o Wilkie ele perdeu a eleição, né, o Roosevelt ele foi extremamente gracioso com o seu oponente, né? Ele mandou ele numa viagem ao redor do mundo, né? Como seu emissário não oficial em 1942. Quando ele retornou, né, ele escreveu um livro conhecido chamado Um Mundo, Um Único Mundo, né? Onde, claro, ele, vamos dizer, reforçava a cooperação internacional e denunciava o isolacionismo americano, né? Basicamente, então, deixando claro que o cara era o que? Era um globalista, né? Então era um infiltrado, foi um infiltrado usado pelos, né? O cara era um ex-democrata, basicamente, né? Era um X9, né, pessoal? Então os caras conseguiram colocar ali um cara para concorrer. Basicamente um teatro das tesouras, né? É um Alckmin ali, né? Infelizmente essas coisas, pessoal, né, é a mesma cartilha. O que eles fazem no mundo inteiro. Faziam lá, né? Olha quanto tempo atrás, pessoal, né? Antes da Segunda Guerra Mundial, e continuam fazendo hoje, né? Então, em 1940, né, uma pesquisa da Gallup, né, mostrou que 83% dos americanos eram contra a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E era o que? O dever do presidente Roosevelt fazer com que a população americana passasse a querer entrar na Segunda Guerra Mundial. Né? Claro, e aqui não havia dúvida que tanto o Roosevelt quanto o seu chefe, né, de Estado, que era o general Marshall, eles sabiam que uma grande armada japonesa estava indo em direção a atacar Pearl Harbor em dezembro de 1941. Então, você tem um corpo de evidências, né, que mostram que diversos avisos foram dados tanto para o Roosevelt quanto para o general Marshall, né, de várias fontes oficiais, várias fontes com credibilidade, né, avisando que o ataque era iminente. Talvez, né, a evidência mais clara foi um aviso da inteligência marinha americana um dia antes do ataque, dizendo que a armada de porta-aviões japoneses foi avistada a apenas 400 milhas, né, no noroeste de Honolulu, no Havaí. Então, apesar de tudo isso, nenhum aviso foi dado às forças armadas americanas que estavam estacionadas em Pearl Harbor, tá? Não somente o presidente Roosevelt, mas o Marshall, eles permitiram com que o ataque acontecesse, como eles tomaram, vamos dizer, as medidas necessárias para com que os soldados ficassem mais vulneráveis, tá? Tais como, né, as medidas, vamos dizer, retirar da ilha lá de Pearl Harbor, né, a maioria das suas defesas antiaéreas, tá? Um pouco antes do ataque de Pearl Harbor. Também fazendo com que com que só permanecesse 1/3 dos aviões de vigilância necessários para detectar né, aviões de patrulha. Então, pessoal, infelizmente eles queriam que houvesse um trauma coletivo, que para aquela geração foi o Pearl Harbor, tá? O Pearl Harbor, o ataque dos japoneses em Pearl Harbor, que fez com que mudasse a opinião pública americana e com que, né, a maioria da população então concordasse em enviar os seus filhos para irem morrer na Europa. Então, assim, olha que a crueldade, tá? Eles sabiam que ia ser uma chacina lá em Pearl Harbor, que, sabe, milhares de soldados americanos, né, iriam morrer, porque eles tinham a informação que, né, que estava vindo já
uma armada japonesa para atacar e deixou eles indefesos, basicamente, para o quê? Para ter esse ato, para ter esse fato, né? Para ter esse trauma coletivo. Como, pessoal, eles, né? Hoje é dia 12, ontem foi o 21º ano da data, né? Do ataque lá, né? Não vou falar aqui para o algoritmo não pegar, mas um outro trauma coletivo, né? Engendrado, né, por banqueiros e por toda a questão. Então, é o tal das false flags, né, as bandeiras falsas, né, essas operações que foi assim com que os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra, né, através de um navio chamado Lusitânia, né, ser abatido, assim Pearl Harbor também, tá? Assim também na Guerra do Vietnã, a mesma coisa também, afundaram o Tonkin, né, um navio também, para que os Estados Unidos entrassem. Por quê, pessoal? A população não quer mandar, a gente fala aquela coisa, por que a gente vai mandar, o que a gente tem a ver com essa guerra, né? Mas eles precisam de crise, eles precisam de guerra, né? Bom, entramos aqui no capítulo 13, né? Segunda Guerra Mundial e o comunismo, né? Após Segunda Guerra Mundial. Então, o Adolf, do cara do bigodinho, né? O Adolf, não vou falar o nome, o segundo nome também para o algoritmo aqui não pegar. Ele era diretamente conectado com os aspectos negros de sociedades secretas alemãs, tá? Ocultas, como também os grupos financeiros mais refinados, vamos dizer assim. Então, virtualmente, todos os escritores a respeito do Adolf, né, mencionam a sua tendência, vamos dizer, né, pelo oculto, né, como ele gostava da questão do oculto. Então, de acordo com o autor Joseph Carr, ele bota entre aspas, nós sabemos que o Adolf e os seus altos, vamos dizer, asseclas, né, os seus iluminados, aqui ele coloca, né, ou eles, vamos dizer, estavam lidando com o oculto, ou eles eram abertamente satanistas, tá? Então, de acordo com o Carr, né, quando o Adolf ele era jovem, ele foi influenciado pelo menos por dois magos austríacos, né, dois ocultistas austríacos. O primeiro era o Georg Lanz von Liebenfels, tá, que vivia em Viena, né, na Áustria, na mesma época que o Adolf, né, que o jovem Adolf morava lá. E o Liebenfels, ele fundou uma organização chamada a Ordem dos Novos Templários, em Viena, por volta de 1907. E foi ele que escolheu a suástica como um emblema da sua nova organização. Esse grupo não era nada mais do que uma versão nova, atualizada dos Cavaleiros Templários. Era uma versão germânica dos Cavaleiros Templários, né? E uma carta de 1932, tá, para uma nova loja desses novos templários, né? O Liebenfels escreveu que o Adolf ele era um dos seus pupilos e que um dia ele iria desenvolver um movimento que iria fazer com que todo o mundo tremesse, tá? Entre aspas. Mas, a partir do momento que o Adolf ele ascendeu ao poder, ele, vamos dizer, ficou temeroso dos seus antigos amigos ocultos, né, e dos seus antigos professores ocultistas, né? Aquelas coisas, os caras são sempre paranoicos, né? Então, após 1938, quando os nazistas invadiram a Áustria, o Liebenfels ele foi proibido de escrever qualquer coisa a respeito, né? Com que ele publicasse qualquer coisa a respeito da sua ligação com o Adolf no passado, né? Então parece que o Adolf ele se sentiu particularmente vulnerável, né, daquelas pessoas de quem ele tinha recebido, vamos dizer, esses ensinamentos ocultos, né?
Então, quando os campos de concentração foram abertos após 1933, maçons e alguns outros ocultistas foram também presos junto com os judeus. Só na Alemanha o número de maçons ele caiu de 80 mil com a ascensão do Hitler no poder em 1933 para aproximadamente 4 mil que restaram no final da Segunda Guerra Mundial. 50 anos depois, os maçons ainda veem essa atrocidade como um símbolo do martírio, né? Que isso dá a eles como se fosse uma prova de que eles foram perseguidos pelo nazismo. O Hitler, ele temia e perseguia maçons da mesma forma com que qualquer ditador ele vai perseguir qualquer outro centro secreto de poder, né? Então, basicamente, o Hitler, ele sabendo, né, do poder da maçonaria, ele falou, não, então eu vou criar meu próprio grupo, que era a SS, né, basicamente, e eu vou procurar desestabilizar, né, esse outro grupo. Mas a busca do oculto, mais ou menos pessoal, né, do Adolf, continuou. Ele praticava magia ritual, né? Ele conduzia comícios enormes, né? Onde ele, basicamente eles faziam com que os soldados invocassem deuses nórdicos da guerra, né? Então ele sabia do poder do ritual, né? Inclusive eu tenho um vídeo que eu fiz, que está aí no meu canal, só que vocês têm que ir lá para trás, onde eu estou no Pergamon Museum, lá em Berlim, tá, pessoal? Onde é o museu onde, no século XIX, eles desmontaram o templo de Pérgamo, que era basicamente na Turquia, e levaram para a Alemanha. E esse templo de Pérgamo é onde a gente lê na Bíblia que era vamos dizer, o assento de Satanás, né? E não é à toa que o Albert Speer, que era o arquiteto nazista, ele em Nuremberg, ele modelou, né, exatamente em Nuremberg, onde tinha esses comícios gigantescos, né? Ele fez ali vamos dizer, a esplanada de Nuremberg, modelada exatamente no templo lá de Zeus de Pérgamo, tá? Não é à toa, pessoal, né? E o que eles faziam lá, no 2000 anos atrás, né, na época da igreja primitiva, eles queimavam pessoas em oferenda a Zeus, tá? Zeus basicamente é um modelo também de Lúcifer, né? Eles cometiam o quê? Holocausto, eles queimavam santos, queimaram inclusive apóstolos lá, né? E então 2000 anos depois, né, houve um outro holocausto, né, também. Então, olha como a história se repete, né, pessoal? Então, da mesma forma que na Bíblia, né, diz que uma coisa é oração, outra coisa é se recitar, né, de mantras, né? A Bíblia é contra isso, né, que você não tem que ficar recitando mantra, né? A oração, ela nasce do Espírito Santo, né? Então, esses mantras, né, repetidos através dessas seitas ocultas, né, o Hitler, ele é profundo conhecedor de como isso criava uma hipnose coletiva na população. Então, é uma outra coisa, né, que muita gente fica espantada, como que a Alemanha, né, que foi o país, que foi o berço da reforma protestante, de repente houve essa hipnose coletiva, né? Pessoal, espiritual. Foi exatamente, basicamente, um trabalho de hipnose coletiva na população, né? Continua dizendo assim, olha, então, né, o despontar, né, do Adolf, né, para o poder foi financiado por uma curiosa combinação, né, dos maiores banqueiros alemães, ingleses e americanos, tá?
e também de companhias, por exemplo, de ferro, né, de aço, tá? Incluindo a US Steel. Você fala, então, companhia americana de aço ajudou com que, né, ele produzisse a sua máquina de guerra, ele criasse a sua indústria bélica na Alemanha? Sim. Isso é muito bem documentado no livro Eu Paguei o H, né, o Adolf, né, publicado em 1941 e escrito pelo o grande industrial alemão, o Fritz Thyssen, tá? Que aqui no Brasil a gente vê elevador Thyssen, tá? Então ele falando, eu paguei o Hitler, né? Pessoal, para fazer guerra você precisa de dinheiro, para você construir tanque, você construir, né, navio, avião, bomba, munição, roupa para os soldados, alimento para os soldados, é caro pra caramba, né? Então, o Thyssen, que ele era o presidente, né, ele era o presidente alemão, ele fazia parte do board member, né, lá no US Steel Works, na companhia de aço, né? Ele era um alemão nacionalista. Ele viu os bolcheviques como uma ameaça à Alemanha e, sinceramente, acreditou que o Adolf iria ajudar na derrota. Então, olha como eles manipulam, olha como eles usam a tal da dialética hegeliana. Manipularam, né? Então, primeiro eles criam uma ameaça, que foi o quê? Eles mesmos pagaram a Revolução Russa, eles mesmos pagaram os bolcheviques, né? Então, e aí muito o resto da população na Europa, sabendo que eles também estavam financiando os dois lados, só que a população via o que a gente tem que se defender dos bolcheviques. Então, qual que é a alternativa para os alemães, por exemplo? Vamos apoiar o Adolf. O Adolf vai nos proteger dos bolcheviques. Sem saber que, né, os banqueiros estavam exatamente manipulando, eles queriam um conflito para no final das coisas chegar a um governo global, tá? E a gente está nesse processo até hoje, pessoal. Então, né, o Thyssen, ele se distanciou, né, do Adolf e ele fugiu da Alemanha em 1939 após o pacto do Adolf com o Stalin permitir a invasão da Polônia em setembro. Então, para a galerinha, né, pessoal, o nazismo é, né, um partido nacional, né, dos trabalhadores alemão, o socialista, é um partido nacional socialista dos trabalhadores, tá? Então, o nazismo é o PT alemão, tá? E ele tinha um pacto com o Stalin, só que, de novo, né, eles queriam causar guerra. Eles tinham um pacto que os dois iriam invadir simultaneamente a Polônia. Só que o Stalin não foi. E só foi quem? Só foi o Adolf, né? Basicamente, o quê? Uma pegadinha, né? O plano sempre foi que houvesse guerra, pessoal. Então, não foi uma surpresa para o Thyssen, né, que o Ocidente queria que o Adolf chegasse ao poder. Ele escreveu no seu livro, entre aspas, né, o Adolf, ele rearmou a Alemanha num grau incrível, tá? E numa velocidade que ninguém tinha ouvido isso. Então, o que? Após Primeira Guerra, né? Então, basicamente, pessoal, vamos dizer, 20 anos, houve uma recuperação da Alemanha e a Alemanha, né, virou uma máquina de guerra, tá? Por quê? Porque eles sabiam que seria necessária mais uma guerra, mais um conflito para avançar a agenda, né, de globalização. A Primeira Guerra não bastou, ainda tinha, né, várias coisas a serem implementadas. Então ele continua falando assim, né, no livro do Thyssen, né, ele diz assim: os grandes poderes fecharam seus olhos para esse fato. Será que eles realmente não perceberam o perigo, né? Ou será que eles, na verdade, queriam ignorar, né, o que estava acontecendo?
Então, né, a gigante, a empresa farmacêutica de química gigante, a IG Farben, né, recebeu, após a Primeira Guerra Mundial, um financiamento de 30 milhões de dólares do Banco Nacional, o Citibank, né, o Banco Nacional dos Rockefeller. Tá? Então você fala aí, peraí, a empresa IG Farben, que é ligado, né, que fez as bombas todas, né, nazistas, que fez toda a questão química, recebeu um empréstimo de 30 milhões de dólares na época dos Rockefellers, lá dos Estados Unidos. Quem que fala isso? Né? Então você fala aí, peraí, banqueiros americanos financiaram a máquina de guerra alemã? Sim, pessoal. Inclusive a IBM, né? A IBM, que faz computador hoje, fez computador para os nazistas, tá? Então, após a Segunda Guerra Mundial, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos investigou isso, revelando que sem, né, os imensos recursos da IG Farben, né, a Alemanha não conseguiria fazer guerra, né, porque com esse empréstimo, né, a IG Farben ela rapidamente se tornou o maior complexo químico do mundo. Era a maior empresa de produto químico do mundo, tá? Em 1939, os nazistas estavam posicionados para atacar a Europa Ocidental, quando a empresa dos Rockefeller, a Standard Oil, lá de Nova Jersey, nos Estados Unidos, vendeu para eles 20 milhões de combustível de aviação, tá? Para IG Farben. De novo, pessoal, você precisa de combustível para avião, para fazer guerra. Os nazistas não tinham. De quem que eles compraram isso? Dos Rockefellers. Então, é tudo um teatro, pessoal. Mas é um teatro demoníaco, sangrento, onde as pessoas morrem de verdade. Mas aí, eles estão preocupados com a população? Com o sofrimento da população? Obviamente que não, né? Aí o James Perloff, ele aponta, né, que entre os diretores, né, da IG Farben, da subsidiária americana da IG Farben, né, vamos dizer, a IG Farben americana, quem que estava lá era o fundador do CFR, do Conselho de Relações Internacionais, o Paul Alborg, né? Então, de acordo com o Perloff, aqui ele coloca entre aspas, né? Havia diversos alemães na diretoria da filial americana da IG Farben, né? Depois da guerra, 3 deles foram encontrados culpados de crime de guerra no tribunal de Nuremberg, tá? Mas nenhum dos americanos jamais foi processado. Nenhum dos americanos lá vamos dizer, da diretoria que ajudou na venda, né, na venda de, por exemplo, combustível, ninguém foi culpado, né? Só apenas 3 alemães, né, que faziam parte. Vamos continuar. O Roosevelt, ele ajudou a, vamos dizer, colocar, né, o cenário, né, a estabelecer o cenário para a próxima guerra através de, vamos dizer, tornar a União Soviética num superpoder. Pessoal, pós Segunda Guerra, a Rússia estava quebrada, a Rússia estava destruída. Quem que reconstruiu a Rússia? Foi os Estados Unidos. E não por razões humanitárias, pessoal, tá? Aqui, olha, o que ele fala assim, o que algum dia será reconhecido, né, como um grande escândalo de espionagem da Segunda Guerra, a administração do Roosevelt deu aos soviéticos segredos, inclusive aparentemente materiais com que eles construíssem bomba atômica. Os russos não tinham essa tecnologia, não tinham nem material, pessoal. Isso foi dado pelos americanos.
Aí ele fala assim, bom, isso é inacreditável, talvez você diga, né? Mas os fatos permanecem de que houve uma participação ativa, né, de altos funcionários da Casa Branca, né, e talvez inclusive o próprio presidente Roosevelt, né, que permitiu com que os soviéticos ganhassem a bomba atômica anos após os cientistas americanos predizerem, né, que eles seriam capazes de desenvolver a sua própria bomba. Então, houve um esforço enorme nos Estados Unidos, né, para construir, era o chamado Projeto Manhattan, né, para desenvolver a bomba atômica. Inclusive o Einstein, né, foi um dos que participou. Tem vários, né? Eu cito aqui nos meus quadrinhos também isso, falo do Jason Scientist, né, desse grupo de cientistas, está ligado ao DARPA, né? Isso também tem ligação um pouco com o Jack Parsons, né? A questão oculta do Jack Parsons, né, que foi fundador do JPL. Tudo isso é relacionado, tá, pessoal? Só que os russos, novamente, eles não tinham tecnologia, eles não tinham inclusive indústria, eles não tinham, tava quebrado. E foi, né, por quê? Porque eles queriam, de novo, ter essa dicotomia, da mesma forma que eles usaram, né, o comunismo e o nazismo para criar a guerra na Europa, eles queriam depois exatamente criar essa Guerra Fria através do conflito Estados Unidos e Rússia, né? De novo, eles criaram, pessoal, né, a Revolução Russa foi criada por eles, né, os bolcheviques foram financiados por eles. Da mesma forma com que o David Rockefeller visitou a China, né, com que o Mao, né, o Mao Tse Tung, ele foi um aluno, vamos dizer, de um capítulo do Skull and Bones na China, lembra? Yale, foi enviado através de Yale lá para a China. Então, como a China também, eles fizeram a industrialização da China, né, no final dos anos 60, começo dos anos 70. Tudo isso o que, pessoal? Visando ao longo prazo, é o tal do endgame, né, que é verdadeiro deles, né, de criar um governo global. Vamos continuar aqui. Então, alguns dos outros itens enviados para os soviéticos, mais tarde foram descritos por um general americano completamente com raiva, né? Porque ele descreve que foram suprimentos pós-guerra para os russos, tá? Por exemplo, 121 navios mercantes avaliados em 123 milhões de dólares, 1.285 locomotivas avaliadas em 103 milhões de dólares, tá? Motores de caminhões e ônibus avaliados em 508 milhões, tratores avaliados em 24 milhões, telefones avaliados em 33 milhões, geradores valendo 222 milhões, e mais de 2,5 milhões de automóveis, tá? de motores para automóveis avaliados em 6.659.888 dólares, tá? Então, de novo, pessoal, eles falaram assim, a gente precisa ter o nosso inimigo, a gente tem que reconstruir a Rússia, tá? A União Soviética. Porque a gente precisa dessa polaridade para avançar, né, a nossa agenda de um mundo unificado. Então a gente precisa né, a gente tem que ter um inimigo para o quê? Para sempre estar condicionando o Ocidente, né? Até hoje, pessoal, o que a gente está vendo na Ucrânia e na Rússia? Mesma coisa, OTAN e mesma coisa. Aí o professor Anthony Sutton, né, da Universidade de Stanford, do Instituto Hoover de Stanford, né? Ele escreveu isso no seu livro seminal, A Tecnologia Ocidental e o Desenvolvimento Econômico Soviético.
de 1917 a 1930. Olha o que ele escreveu. O Anthony Sutton, que eu já li para vocês vários livros dele para vocês, né? O Wall Street and the Bolshevik Revolution, né? A ligação entre a Revolução Bolchevique e Wall Street. Li também o Estabelecimento Secreto americano, né? Tudo do Anthony Sutton. Então ele diz o seguinte, olha, o Stalin, ele presta tributo ou presta homenagem à assistência recebida pelos Estados Unidos para a indústria soviética antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Ele dizia que aproximadamente 2/3 de toda a indústria na União Soviética foi construída com a ajuda dos Estados Unidos, financeira e tecnológica, tá? Uma revelação, né, feita pelo Major Jordan, né, desses envios de navio para a Rússia, levantaram uma investigação em junho de 1949 pelo senador Style Bridges, que era o chefe de uma comitê sobre essas apropriações, vamos dizer assim. Então, numa audiência fechada, né, um assistente do secretário da guerra chamado Howard C. Peterson admitiu, né, que até onde ele sabia, a Rússia tinha... Pessoal, eu não falei isso aqui antes, mas eles enviaram inclusive para a Rússia placas de dólar, para eles na Rússia imprimir dólar também, tá? Uma coisa que imagina, né? O Banco Central americano mandou para a Rússia, né, placas, tá? Para fazer impressão de dólar. Então ele fala que até onde ele sabia, os russos tinham essas placas, eles continuavam imprimindo dólar na Rússia, tá? Para o quê? Para ajudar a sua própria economia. Então, a fala dele é, entre aspas, assim, olha, a população americana está ligada à população da União Soviética em uma grande aliança através das Nações Unidas. Nós estamos determinados de que nada irá nos parar em compartilhar com eles tudo que nós temos. Tá? De novo, pessoal, o objetivo é um governo global. Tá? Então ele continua falando assim, olha, tão interessante e específico como todas essas informações sejam, apesar disso, não é tudo de mal o que o presidente Roosevelt fez para os Estados Unidos, né? Nos 12 anos onde ele ocupou a Casa Branca, o Roosevelt provavelmente fez mais do que qualquer outro político na história para acelerar o plano de implementação da nova ordem mundial. Inclusive, foi durante, né, o governo do Roosevelt, que era um maçom, que que ele encomendou o desenho da nota do dólar, onde você tem a pirâmide com o olho, né, todo aquele simbolismo que está codificado na nota, né? Vamos continuar. Então, com esse empréstimo, né, e tanto com essas doações quanto esses empréstimos, né, o Roosevelt deu aos soviéticos muito mais do que ele poderia simplesmente roubar, né, da comunidade científica e industrial americana, tanto em bens, mas como em tecnologia também. Além disso, né, o trabalho dele foi garantir com que os soviéticos ocupassem o máximo de território possível durante o caos da Segunda Guerra Mundial. Então, ele basicamente ajudou com que o Império, a União Soviética crescesse. A União Soviética expandiu demais após essa época final da Segunda Guerra, onde, né, as fronteiras estavam basicamente tinham sido desestabilizadas, né? Então, algumas vamos dizer aqui, ele fala dos fatos. Então, olha, em maio de 1943, os aliados, eles conseguiram expulsar os alemães da África. Em 11 de junho, os aliados invadiram a Sicília.
em 3 de setembro de 1943, as forças aliadas elas conseguiram limpar a Itália, né, dos nazistas. Mas, de forma repentina e inexplicável, né, as forças aliadas foram ordenadas a parar apenas centenas de milhas da fronteira sul da Alemanha. Daí você fala, peraí, por que se está sendo um avanço, as forças aliadas estão conquistaram toda a Itália indo em direção à Alemanha, por que eles receberam uma ordem de repente de parar, de interromper o seu avanço, quando eles estavam chegando na fronteira, né, da Itália com a Alemanha? Então essa incrível máquina de guerra, conforme o general Mark Clark chamou o exército aliado, né, eles foram, vamos dizer, foi desfeita essa força, tá? Logo quando estava chegando lá, fazendo com que a guerra, inclusive, se estendesse por meses. No livro que ele escreveu em 1950, um livro chamado Um Risco Calculado, o general Clark diz o seguinte, né, entre aspas, a campanha que deveria ter mudado, né, toda a história, né, na relação entre o mundo ocidental e a União Soviética, vamos dizer, foi permitido com que essa campanha deixasse de existir. Por quê? Porque as forças aliadas queriam invadir a Alemanha, ao invés dos russos terem invadido a Alemanha. Então, basicamente, eles permitiram com que quem invadisse a Alemanha e Berlim fossem os russos ao invés dos aliados. E se, caso os aliados tivessem invadido, a história seria outra, né? Então, essas decisões foram feitas num alto nível, né? E isso é um general falando, quer dizer, num nível mais além daquele do próprio general, né? E por razões além do meu campo de conhecimento. Isso é um general falando, pessoal, não é qualquer um, tá? E ele fala não apenas na minha opinião, mas na opinião de um número de experts que estavam próximos ao problema, o enfraquecimento da campanha na Itália, ao invés de acelerar, né, e aumentar, estender até os Balcãs, né, até pegar toda a parte na Europa Oriental, tá? Isso foi um erro político extremo da guerra. Por quê? Porque basicamente eles falaram, não, isso aqui vai ficar para a União Soviética. A gente não vai colocar, não vamos fazer com que a ocupação do exército aliado entre na Europa Oriental. Porque eles já sabiam, não, isso aí a gente vai deixar para se tornar, todos esses países da Europa Oriental vão ficar sob o domínio da União Soviética. Ele continua assim, é incompreensível porque divisões foram retiradas do fronte de batalha. De acordo com um general alemão que foi entrevistado depois da guerra, esse general falou assim, quaisquer que sejam as razões, isso foi garantido que, vamos dizer, beneficiou o alto comando alemão, os nazistas, né? Então você fala, peraí, por que os aliados, então, tendo uma vitória ali de mão beijada para eles, por que os altos comandos, mais altos que os comandos militares, falou, né, para os aliados, não, para, não continua. Né? Por quê, pessoal? De novo, o plano não era simplesmente de combater o nazismo, de liberar a Europa, não. O plano era de reorganizar geopoliticamente a Europa, segundo o plano deles. Tá? Vamos deixar o quê? 2 blocos. Né? Então, de vários países, a gente vai criar blocos supranacionais. Isso é o quê? É um passo abaixo de criar um governo global. Né? De vários, tá? Isso é um dos lemas do dólar, né? Como que é? Um pluribus uno lá. É o lema da nova ordem mundial, pessoal. Vamos continuar aqui. Mas, no fronte oriental, os soviéticos tiveram pouquíssima resistência.
O professor Carol Quigley escreve o seguinte, entre aspas, o avanço soviético se tornou uma corrida com os poderes ocidentais, né? Até mesmo através desses poderes, né, pelas ordens do Eisenhower, foi detido o avanço em muitos pontos dos ocidentais, dos aliados, por exemplo, em Praga, permitindo com que os russos ocupassem áreas que os americanos, de uma forma fácil, né, que os americanos facilmente teriam garantido em primeiro lugar, tá? Então, pessoal, de novo, né? Daí você fala, peraí, por que, né? Por que fala, não avança, para aqui, não avança, para aqui? Quando, de novo, né? Se os aliados tivessem tomado conta né, por exemplo, Praga, né? Né, República Tcheca, na época, pegasse Hungria, né? Todo o leste europeu ali, né? Polônia, né? România, não haveria União Soviética, pessoal. Isso foi dado de bandeja, né, para o Stalin. Vamos continuar. Então, apesar dessa nova sociedade secreta, né, do CFR, do Conselho de Relações Internacionais, que agora estava vamos dizer, conduzindo o show, né, aqui ele fala no driver's seat, ele estava no assento do motorista, né. As sociedades secretas tradicionais ainda também continuavam exercendo o seu poder, né. O reverendo Jim Saw, que era um maçom grau 33, que deixou a organização, a maçonaria, em 1970 e escreveu um livro chamado O Engano Mortal, né? Ele fez uma observação interessante quando ele né, fala numa entrevista que ele deu em 1989. Então, de acordo com uma foto famosa, onde você tem, né, em alta, na conferência de alta, você tem o Roosevelt, o Churchill e Stalin, né? O reverendo diz assim, olha, tanto o Roosevelt quanto o Churchill e Stalin, todos eram maçons. Então você fala, peraí, a grande reunião no pós-guerra, né, Segunda Guerra, para definir geopoliticamente os três maçons. Tá? Então a maçonaria francesa, ela honrou o Roosevelt fazendo o quê? Nomeando uma loja maçônica lá na França, com o nome dele, Roosevelt, tá? Da qual o atual presidente francês faz parte, na época, né? Isso em 1990. Não lembro quem era na época. Acho que o Sarkozy foi depois, eu não lembro agora quem era. Se era o De Gaulle ainda, enfim. O Roosevelt, ele era um maçom grau 32, né? Ele era um cavaleiro templário e um membro também do templo místico. Em 1933, o Roosevelt, ele se vestiu em toda a regália maçônica, né? No Grande Lodge, né? na Grande Loja da Geórgia, né? E o seu filho, o Elliot, ele também foi nomeado mestre maçom na loja 519 de Nova York. Apoiando ambas as sociedades secretas e o marxismo, né, isso estava na família Roosevelt, isso estava endêmico na família Roosevelt. Então, o seu ancestral, o Clinton B. Roosevelt, que era, né, um congressista de Nova York, né, ele era um conhecido socialista. Tá? Ele que escreveu o livro A Ciência do Governo Fundado na Lei Natural, aonde ele estabelecia o seu plano para um governo mundial. Então a gente vê como as coisas são geracionais, pessoal, como passa de pai para filho, de família para família. Você vê o Trudeau agora no Canadá é filho do Pierre Trudeau. É de família para família, né? E aí fala ele, né, e o seu amigo próximo, Horace Greeley, fundador e dono do jornal New York Tribune e da revista New Yorker, ambos, né, participavam
dos esquemas socialistas nos Estados Unidos, tá? Então, pessoal, de novo, como pessoas de influência e, por exemplo, no caso aqui, né, tanto político como na questão da imprensa, da mídia, para quê? Para controlar a narrativa da população, para dar para a população o que eles têm que pensar, né, formar a opinião da população. Eram ambos o quê? Maçons e socialistas, né? Ambos querendo um governo global. O Roosevelt, ele se cercou de membros de vários movimentos comunistas, tá? E que ele ajudou a espalhar por toda a América, né, durante a época da Revolução Bolchevique. Na Conferência de Yalta, tá, e na Conferência de Teherã também, onde a aquisição de basicamente a metade da Europa pelos soviéticos foi formalizado através de um tratado, né? Quem era o maior conselheiro, né, assessor do Roosevelt foi o Alger Hiss, que era um membro do CFR, do Conselho de Relações Internacionais, que mais tarde foi condenado por espionagem como um agente soviético. O cara era o maior assessor do presidente Roosevelt na época, tá? Então, pessoal, fica claro cada vez mais pra gente como funciona o esquema. Em fevereiro de 1953, né, uma publicação oficial da grande loja de Nova York, intitulada, né, o Empire State Mason, né, o Estado Imperial Maçom, concluiu que se a nova ordem fosse, vamos dizer, a nova ordem mundial ela acontecesse, então o Franklin Delano Roosevelt deveria receber o crédito sobre isso, né? O James Perloff, ele escreveu o seguinte, entre aspas: somente os comunistas ganharam algo com a Segunda Guerra Mundial, que foi o quê? A Europa Ocidental e um domínio da Ásia. A guerra, ela, vamos dizer, ela tinha uma ironia, né, a guerra, ela era vista de uma forma irônica, né? Ela começou para salvar a Polônia da conquista da Alemanha, mas quando ela terminou, a Polônia tinha sido conquistada de qualquer forma por quem? Pelos soviéticos. Então, de qualquer forma, era o que? Era um jogo entre dois poderes controlados pelos banqueiros para, basicamente, tirar a soberania dos países. Eu já falei, por exemplo, não só a Polônia, mas países do Báltico, né? Eu fui, pessoal, fui para a Estônia, né? Fui para a Letônia. Você tem museu na Estônia, tanto contra os nazistas quanto os comunistas, porque aquele paizinho pequenininho, não, a gente está sendo invadido pelos nazistas. Daí os comunistas foram, nós vamos libertar vocês dos nazistas. Tá, e agora? Vocês vão embora para casa? Não, a gente vai ficar aqui. Então, os estonianos odeiam os russos, pessoal, quer dizer, né? Coitado nem do povo russo doutrinado, mas o quê? A ocupação comunista, que durou muito mais do que a guerra, a Segunda Guerra acabou, pessoal, e o controle, né, soviético permaneceu por anos, né, nos países do Báltico, na Europa, né, ocidental, na Europa Oriental, né, e eles tentando fazer revolução na Hungria, os estudantes tentando, e o quê? E os comunistas destruindo, matando estudante, matando todo mundo, né? Então, a história, pessoal, a gente tem que ter uma leitura mais sofisticada da história, né? Então ele fala assim, olha, será que as sociedades secretas, né, elas perderam a sua força após a morte do Roosevelt? Não, né? Ele fala, não. É bem conhecido que o sucessor, o Harry Truman, também era maçom. E um belo quadro do Truman vestido, né, com toda a sua roupa maçônica está exposto em várias lojas maçônicas por todos os Estados Unidos, né? Então, quando o Roosevelt ele morreu de forma inesperada, né, o ex-senador do Missouri e vice-presidente, o Harry Truman, ele apareceu, né, na ribalta, né, ele foi lançado à fama, vamos dizer assim, né, mais ou menos como o Biden, né, agora.
Então, aos olhos do CFR, né, do Conselho de Relações Internacionais, o Truman não era nada mais do que né, um aspone, um cara que não estava preparado para o trabalho, mas que debaixo da sua cautelosa tutela, né, tutela do CFR, ele rapidamente iria se tornar um cara confiável deles, né? Então, em 6 meses, né, quando dele ter se tornado presidente, no final de 1945, o Truman ele enviou o general Marshall para a China para uma missão emergencial, tá? Um movimento nacionalista na China liderado pelo Chiang Kai-shek, tá? Ele era fiel aos Estados Unidos, tá? O Chiang Kai-shek ele estava numa luta ferrenha com os comunistas chineses, liderados pelo Mao Tse-tung, por 4 anos. Tá? Basicamente, logo após a Segunda Guerra, já começou essa luta interna entre, né, os nacionalistas e os comunistas. Né? O Stalin secretamente tinha concordado com o Roosevelt de redirecionar, tá, alguns dos equipamentos que eles tinham recebido, que os russos tinham recebido dos Estados Unidos, para ajudar quem? O Mao Tse-tung. Então você fala, aí pira o cabeção, né? Você fala, peraí, então a revolução, o Mao Tse-tung usou material americano no seu golpe, na sua tentativa de tomar o poder na China, para implementar um regime comunista? Sim! Né? Então, apesar disso, né, o Chiang Kai-shek ele estava lutando bem, ele estava conseguindo, vamos dizer, vencer os comunistas, né? Ele estava destruindo as forças do Mao. Aí, qual que foi o trabalho que o general Marshall recebeu? Era literalmente derrotar o Chiang Kai-shek, ajudar os comunistas. Então, o Marshall, como o Eisenhower, né, que era simplesmente um coronel obscuro, né, durante a presidência do Roosevelt, ele virou, né, o chefe do Estado americano. Ele, vamos dizer, passou ele foi catapultado, né, à liderança, tá? Então promoveram ele quando tinham várias pessoas na frente dele para ter esse cargo. Então, ameaçando retirar o apoio, né, americano, o Marshall negociou uma trégua entre os comunistas, apesar, né, contra a vontade do Chiang Kai-shek, tá? Então, olha só, pessoal, os Estados Unidos interviram na guerra interna chinesa, onde os nacionalistas estavam vencendo os comunistas, para obrigar com que os nacionalistas estabelecessem uma paz, né, uma trégua com o Chiang Kai-shek. Após isso, ele foi forçado a aceitar comunistas no seu governo, como parte da trégua. Finalmente, após o Mao, né, ter tido tempo de reagrupar, por quê? Porque eles estavam sendo derrotados. Após o Mao ter conseguido reagrupar, né, e começou a ganhar território, né, o Marshall, ele, vamos dizer, estabeleceu embargo de armas, tá, para o Chiang Kai-shek, que não acreditava. Né? Então, vem cá, vocês não apoiam a gente, né, vocês não apoiam os nacionalistas. O Chiang Kai-shek, né, né, e aí o que o Chiang Kai-shek fez? Ele fugiu para Taiwan, que até hoje a gente vê a questão de Taiwan, né, o China querendo, né, de novo recuperar Taiwan. Então, a partir desse ponto, né, a propaganda do CFR, né, do Conselho de Relações Internacionais, que foi repetido, né, para a imprensa americana, era que o Chiang Kai-shek era um ditador corrupto, enquanto o Mao era um reformador agrário. O Mao era um cara bonzinho que queria promover a reforma agrária. Né? Essa propaganda foi disseminada por afiliadas do CFR, né, para o Instituto de Relações do Pacífico, né, que é o IPR, né, Institute of Pacific Relations. Inclusive, então, todo o sudoeste asiático, né, para os países Filipinas, né, Malásia, a mesma propaganda. Em 1952, o FBI ele fez, vamos dizer,
Peraí que pessoal que eu estou traduzindo aqui. Fez uma apreensão, né? Fez uma apreensão nos escritórios do jornal Amerásia, tá? E que isso foi mais tarde reportado num comitê judiciário do Senado americano, e dizendo o seguinte, né, que o Instituto de Relações Pacíficas ele era um veículo usado pelos comunistas para orientar, né, políticas no Sudoeste Asiático para os objetivos comunistas. Então, por exemplo, né, Vietnã, toda essa influência, Coreia, né, toda essa influência o quê? Então, membros de um pequeno grupo de oficiais, tá, e da staff, né, dos empregados, eles eram controlados pelo Instituto de Relações do Pacífico. Eles eram ou comunistas ou eles eram pró-comunismo. Em 1948, o Congresso americano votou, né, que 125 milhões de ajuda militar fosse enviada para o Chiang Kai-shek. Mas o presidente Truman, né, através da sua administração, ele impediu com que isso chegasse. Para quê? Para que o Chiang Kai-shek fosse derrotado, né? E aí o Chiang Kai-shek, né, ele fugiu para Taiwan, onde ele, vamos dizer, ele fez com que Taiwan fosse um bastião de liberdade, né? E, inclusive, superasse a produção industrial chinesa. Toda a produção industrial chinesa, Taiwan superava durante muitos anos, pessoal, né? Taiwan, depois só que, né, nos anos 60, com, né, que eu falei, o Rockefeller, o David Rockefeller, e depois o George Bush Pai, que foi embaixador, né, na China, aí eles começaram a industrializar a China, mas Taiwan, aquela ilhazinha, por quê? Porque tinha liberdade, né? Eles superavam industrialmente, né, toda aquela extensão, aquela vasta extensão territorial chinesa. Então o Mao Tse-tung, né, por outro lado, né, instituiu uma ditadura comunista e matou, pessoal, centenas de milhares de pessoas, tá? Foi expurgando ali toda a população, qualquer um que se levantasse contra, né, a reforma cultural, né, do Mao Tse-tung, né? Em 25 de janeiro de 1949, o congressista John F. Kennedy, ele fez um discurso, né, no Congresso americano. Ele dizia que a responsabilidade pelo fracasso na China era exclusivamente da Casa Branca e do Departamento de Estado, né? Ele continuou, e ele falou que a contínua insistência em ajudar não, ele fala assim, ele falando que então que foi exatamente, era culpa do governo, né, do Truman e do Departamento de Estado de não continuar ajudando o governo nacionalista, que isso permitiu com que os comunistas, né, se recuperassem e tomassem o poder. O James Perloff, ele escreve, né, no seu livro As Sombras do Poder, que nunca haveria uma guerra da Coreia se não fossem os estratagemas do Roosevelt, né, e das políticas do CFR, do Conselho de Relações Internacionais, que fizeram com que essa influência da Rússia e do comunismo fosse levado até ao Pacífico, vamos dizer, até o Sudoeste Asiático. Quando as tropas da Coreia do Norte atacaram, né, ultrapassaram o paralelo 38, né, tanto o Truman como o general Marshall, eles fizeram tudo o que eles puderam para ajudar aos norte-coreanos, por incrível que pareça, né? Então ele fala que, acredite se quiser, após o general MacArthur ter conseguido expulsar os norte-coreanos, né, para trás do rio Yalu, né, que é um rio lá vamos dizer, uma divisa física, né,
o presidente Truman, ele ordenou com que, né, a Marinha Americana, com que a Marinha Americana evitasse com que os soldados do Chiang atacassem ou invadissem a China, tá? Então, isso permitiu com que a China enviasse as suas forças para batalhar, né, junto com os norte-coreanos. Então, presta atenção, se o Chiang Kai-shek tivesse enviado suas forças militares para atacar a China, os chineses iriam estar ocupados, o exército chinês iria estar ocupado em se defender na China e não iria conseguir mandar os seus soldados ajudarem os norte-coreanos, né, a ultrapassar o rio e conquistar território, tá, pessoal? Então, como se isso não bastasse, tá, para tentar interromper o avanço chinês, o coronel MacArthur ordenou com que as pontes do rio Yalu fossem destruídas. Mas em horas o general Marshall vamos dizer, desfez essa ordem. Então, peraí, o general Marshall, que foi aquele que era um coronel, que foi, né, catapultado ali a chefe de estado para ajudar o Truman, o cara, ele foi contra uma ordem do general no campo, porque o MacArthur estava na batalha. Então o MacArthur, ele escreve furioso, ele escreve o seguinte: eu percebi pela primeira vez que eu, na verdade, fui negado o uso do meu completo poder militar para guardar e proteger a vida dos meus soldados e a segurança do meu exército. E isso me deixou de uma forma chocado, de uma forma que eu não consigo expressar, tá? Então, de acordo com as memórias do MacArthur, o general Lin Piao, comandante das forças chinesas na Coreia, mais tarde iria comentar o seguinte: eu nunca teria feito um ataque e teria, né, arriscado os meus homens e minha reputação militar se não tivesse sido assegurado a mim que Washington iria restringir o general MacArthur de tomar vamos dizer, medidas adequadas de retaliação contra as minhas linhas de suprimento e comunicação. Então, pessoal, por isso que a gente tem que entender a história. Olha, um general chinês falando assim: olha, eu nunca ia arriscar o meu exército e os meus homens se não tivesse havido uma garantia dos Estados Unidos, da Casa Branca, de que, né, o general MacArthur não iria, vamos dizer, de que ele iria ser restringido, de que ele não iria me atacar, vamos dizer assim, né? Então, em 25 de abril de 1945, somente 13 dias após a morte do Roosevelt e 12 dias antes vamos dizer, peraí, pessoal, da redenção da Alemanha, 50 nações se encontraram em São Francisco para considerar uma nova Nações Unidas, tá? Para criar, né, uma nova Nações Unidas. Então, olha qual que era o objetivo. A primeira coisa que eles fizeram, pessoal, após a morte do Roosevelt e pouquinho antes da rendição da Alemanha, era isso, o nosso plano era o quê? Era as Nações Unidas. E, né, quem compareceu estavam pelo menos 47 membros do CFR, entre delegados americanos, incluindo o Alger Hiss, que a gente falou, né, que foi depois condenado como espião soviético, o Harry Dexter White, ambos que mais tarde seriam descobertos como espiões soviéticos. Também isso incluía toda a equipe, né, dos notáveis como Nelson Rockefeller e o John Foster Dulles, tá, que foi o cara que depois comandou a CIA por anos, né? Todos eles ali nessa mesma reunião, né, logo após, ainda a guerra não tinha acabado oficialmente, os caras já estavam desenhando o que seria a ONU, as Nações Unidas, né?
O Partido Comunista Americano, ele fortemente apoiou a ideia das Nações Unidas, né? Claro, porque são internacionalistas, né? Então, em abril de 1945, né, a edição oficial do jornal deles, né, chamado Assuntos Políticos, né, o Political Affairs, estava dizendo as seguintes ordens, né? Então, o grande apoio popular, né, e o entusiasmo pelas políticas das Nações Unidas devem ser construídos, bem como organizados e altamente ou completamente articulados, né? Mas também é necessário fazer mais do que isso. A oposição tem que ser, vamos dizer, a gente tem que combater e deixar eles tão impotentes de uma forma que seja impensável poder levantar qualquer apoio no Senado significativo contra a criação das Nações Unidas e os tratados que irão se seguir. Então era basicamente a gente tem que criar na população, né? Para isso que a guerra serviu, né? Para ter todo esse argumento e, claro, usando a mídia, né? A rádio, jornais na época para o quê? Não. Olha só como o custo da guerra, né? Olha só o problema da guerra. Então, se a gente tiver um governo global, né? Umas Nações Unidas, aí não vai ter mais exércitos, é aquele papo de sempre, né? E aí, em 26 de junho de 1945, o presidente Truman ele assinou o Tratado da Nova Nações Unidas, né? Em 14 de dezembro de 1946, as Nações Unidas aceitou o presente de 8,6 milhões de dólares do John D. Rockefeller Jr., tá? Para comprar 18 acres de terra lá em Nova York, né? Aonde eles construíram a sede da ONU. No ano seguinte, né, em 47, o Congresso americano aprovou 65 milhões, tá? Exatamente para e o que? Um empréstimo livre de juros. Olha só, pessoal, espera aí, empréstimo livre de juros para a construção da sede da ONU. Conforme os banqueiros James Walbor, que era o filho do fundador do CFR, né, o Paul Walbor, ele contou confidencialmente ao Senado americano em 17 de fevereiro de 1950, ele falou que, entre aspas, nós teremos um governo mundial, querem vocês ou não. A única questão é se esse governo mundial será conquistado ou será através de consentimento, tá? Basicamente, ou vai ser a força ou vai ser com vocês concordando. Bom, estamos chegando no final aqui, ele fala sobre, né, a data atual, então ele fala assim, como nós vimos, então, chamar as maquinações, né, do CFR, do Conselho de Relações Internacionais, de uma rede de espionagem é apropriado, né? Alguns provavelmente são espiões no sentido tradicional, né? Mas muitos são idealistas, iludidos, são pessoas que acham que estão ajudando e são iludidos, né? Mas, na visão tradicional, em termos de nação contra nação, né, esse é o jogo que eles querem fazer para que a população americana ache, né, que esse é o jogo que está sendo jogado, né? Então, em 1966, o Carol Quigley, né, de Georgetown, ele explicou no seu livro Tragédia e Esperança, que eu já li para vocês, né, que assistam os vídeos. Então, entre aspas, seguinte, existe e tem existido por gerações uma rede anglófila internacional que opera com certa extensão, numa forma onde os radicais atuam, tá? E os comunistas atuam. De fato, essa rede, né, que nós podemos identificar através dos grupos de mesa redonda, não tem nenhuma aversão em cooperar com os comunistas ou com qualquer outro grupo, e frequentemente eles fazem isso, tá? Então são o quê? São pessoas que você acha que são capitalistas, é aquela história, por que você vê capitalistas como Soros, né, banqueiros, todos são socialistas, porque, pessoal,
de começo, isso é o que eles querem implementar. Eles se passam por, né, por capitalistas, muitos, né? Claro que você tem gente, né, que não, que é conservadora de verdade. Mas eles estão o quê? Eles estão sempre manipulando o mercado, tudo em direção... O que eles querem fazer é o quê? É destruir a cultura, né, a religião, né? É fazer com que se infiltrar e fazer com que o padrão moral da sociedade caia para que eles possam dominar a população. Né? Então, eles não têm nenhuma aversão em cooperar com os comunistas ou qualquer outro grupo, e frequentemente eles fazem isso. Então, ele continua falando assim, eu sei que as operações eu conheço as operações dessa rede porque eu tenho estudado elas por 20 anos e e me foi permitido por 2 anos examinar, né, no começo dos anos 60, examinar os seus documentos secretos e os seus registros. Isso quem? Falando do Carroll Quigley, né? Então o Quigley, ele se desculpou pelo fato de que, apesar dos membros dessas sociedades secretas controlarem o comunismo nos Estados Unidos, eles eram, na verdade, pessoas agraciadas pelo mainstream, pela cultura, né? Eram os gentlemen, eram os nobres, né, na cultura, né, americana, que eles, vamos dizer, estavam sem dúvida nenhuma ajudando com que esse pensamento comunista soviético fosse elevado a um papel de dominância em questões mundiais e também através da influência inclusive dos Estados Unidos, né? Ele fala assim, ele continua falando assim, era exatamente nesse grupo de pessoas, né, essas pessoas de riqueza e influência, né, que providenciavam muito da influência para os simpatizantes comunistas, com que eles usaram nos Estados Unidos, né, nos anos 30 e a partir de então. Né? Isso deve ser reconhecido que o poder, né, desses esquerdistas energéticos, o poder que eles exerciam, nunca foi um poder deles, né, só deles, ou o poder dos comunistas, mas era um poder intimamente influenciado pelos financiadores internacionais, ou pelos banqueiros, ou pela rede de banqueiros internacionais. Então, basicamente, está falando assim, essa influência que eles exerceram, tanto nos Estados Unidos quanto no resto do mundo, né, na Europa, de propagar, né, influenciar na academia, tomar posições de poder e de influência, né, não era só deles, mas era do que? Era dos banqueiros internacionais, né? Aí a gente continua, né? Então essas tendências de esquerda do Roosevelt, eles também influenciaram a comunidade de inteligência americana. Então no começo da Segunda Guerra Mundial, o Roosevelt colocou o general William, né, Donovan em comando da primeira organização nacional primeira, né, que antes você tinha Skull and Bones, né, mas vamos dizer o que era a pré-CIA, que era a OSS, tá? Que era o Office of Strategic Services, né? Que então é OSS. O Donovan, né, ele não via nada particularmente errado contra os comunistas, tá? E é bem sabido que o Donovan, né, ao invés de, vamos dizer, pesquisar os membros do Partido Comunista, na verdade ele recrutava para a OSS pessoas diretamente dos partidos comunistas. Então, quando o FBI, né, ele deu ao general Donovan, né, a evidências de que alguns membros, né, da OSS eram membros do Partido Comunista, ele disse o seguinte: eu sei que eles são comunistas, né, é por isso que eu contratei eles. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a OSS se tornou a CIA, tá? Que é o Central Intelligence Agency, né? A Agência Central de Inteligência. Naquela época, né, os soviéticos eles foram muito bem sucedidos em roubar os segredos americanos, né? Na verdade foram dados, não era nem espião, era propositalmente, né? Então, o chefe da CIA, que era o general Walter Bedell Smith,
ele disse publicamente em 1952 de que ele tinha certeza que haviam agentes comunistas trabalhando dentro da CIA. Tá? E aí, na verdade, né, não menos do que 3 altos ex-agentes soviéticos da KGB, o Anatoly Golitsyn, o Yuri Nosenko e o Mikhail Goleninsky, eles disseram que eles acreditavam que haviam espiões de alto nível trabalhando na inteligência americana. Então, apesar dessas graves, vamos dizer, denúncias, né, não houve nenhuma investigação, né, de subversão dentro da CIA. Houve uma tentativa, isso em meados dos anos 50, mas o vice-presidente na época, o Nixon, ele impediu com que, né, houvesse uma CPI, basicamente, não uma investigação do Congresso, né, sobre essa questão. Bom, aí ele começa entrando na questão de Cuba, né? Pessoal, será que a gente vai acabar hoje? Não sei, acho que vai acabar semana que vem. Bom, vai acabar semana que vem, porque já estamos com 1h40, pessoal. Desculpa, mas é que o livro é muito bom, né? Semana que vem a gente termina, vamos ter 12 episódios desse, mas é muita história, não dá pra, né? Não dá pra... Eu iria desperdiçar o livro, né? Se a gente não falasse com detalhe. Então, de novo, né, pessoal? Como a Bíblia diz, meu povo padece por falta de conhecimento, como que não é ensinado pra gente, né, a real história, como a mídia é controlada por eles e conta uma narrativa falsa pra gente. Então, conheceis a verdade vos libertará, né? Espero que a partir desses vídeos vocês tanto busquem pesquisar mais né, e entender mais dessa história recente que a gente tem vivido, né, e as consequências disso hoje em 2022, mas como principalmente a gente entenda, pessoal, o princípio espiritual, tudo isso, pessoal, né, quem já tem, né, tudo tem um elemento espiritual, isso, a repercussão é política, tem guerra, né, mas são sociedades secretas ocultas, pessoal, que tem toda uma agenda oculta, que basicamente é o que? Preparar o governo para o anticristo, né? Como, né, eu já falei várias vezes aqui da Lucis Trust, né, que é junto com a ONU, quando a ONU foi fundada a Lucis Trust junto, né? Que herdeira da Madame Blavatsky, né? Que agora, né, na época da fundação da ONU, através da Alice Bay, onde eles dizem claramente, né, nós estamos preparando, né, o mundo para a chegada do nosso Cristo cósmico, né? Maitreya, né, então, eu já li aqui para vocês a grande invocação. Eles, literalmente, pessoal, trabalham em pró da manifestação do anticristo. Estão preparando a sociedade e o mundo para isso. Isso envolve tecnologia, envolve, né, a construção desse estado cibernético, né, de vigilância através de vigilância tecnológica de toda a população. E isso casa exatamente com o que a Bíblia fala em Apocalipse 13, né? Com o que a gente lê, que cada vez mais, pessoal, a gente está vendo isso se aproximar. Então, a gente tem que escolher que lado a gente quer estar, né? Jesus falou categoricamente, aquele que não está comigo está contra mim, né? Então, ou a gente está do lado de Deus, né, que deu a sua vida por nós, que veio aqui, se humilhou, se tornou homem para morrer no teu lugar ou no meu lugar, ou a gente está do lado do inimigo das nossas almas, daquele que sempre está engabelando, né? Sempre está mentindo, fala que é por nós, mas na verdade quer nos escravizar e quer nos destruir. Por que a esquerda é satanista? Porque o modus operandi é o mesmo, pessoal. É mentir, né? É o pai da mentira, é mentir para enganar, né? Nos enganar. Ah, não, eu vou te dar tudo, eu vou te dar o mundo, né? O que ele falou para Jesus? Olha, se você prostrado me adorar, todos os reinos da terra serão teus, né? Então, ele faz esse convite para nós, pessoal. Tenta nos enganar, nos corromper, né? Então, a gente não pode cair nessa balela, né? Nessa mentira, né? Então, é uma decisão que cada um tem que fazer do quê? De entregar a sua vida a Deus, né? De
pedir perdão dos seus pecados, né? De reconhecer que, olha, durante muito tempo eu fui engabelado pelo mal, eu posso até ter sido um soldado do mal, ter sido usado pelo mal, mas agora a ficha caiu, eu entendo, eu rejeito o mal, porque no final esse mesmo mal que ia me destruir, vai me destruir, só estou simplesmente sendo usado, né? E eu quero reconhecer a minha necessidade de me alinhar com Deus, né? E buscar a presença do Espírito Santo na minha vida, e só assim que eu vou poder ter paz. Deixa eu ver meu microfone aqui, se tá bom para vocês ouvirem, né? Porque acho que assim tá melhor. Vamos ver. Então eu vou fazer uma oração e eu quero convidar vocês a orarem comigo. Amém? É assim que a gente se estabelece nosso relacionamento com Deus, é pela fé. Não precisa de objeto, não precisa de mandinga, não precisa de superstição, de nada, ponto de contato de nada, é pela fé, pessoal. Na verdade, não é que não precisa, não pode, né? Deus proíbe tudo isso, né? Por quê? Porque é baseado na fé, pessoal, tá? Então, coloca a mão no seu coração e ora comigo assim. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua palavra que hoje me liberta, Senhor, o teu verbo, Pai, o teu logos divino hoje entra na minha mente, entra no meu coração, quebra qualquer mentira, qualquer engano, e a verdade me liberta, Pai. A verdade de que o teu sangue derramado na cruz do Calvário me purifica de todo pecado, de toda a morte, e a tua salvação, Pai, ela me restaura e ela me salva. Então eu te confesso hoje, Jesus, como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero, Pai, fazer uma aliança contigo, uma nova e viva aliança no teu sangue. Eu rejeito, Pai, eu quebro, eu desfaço, eu anulo qualquer permissão, qualquer autoridade que eu dei ao mal agir na minha vida. E eu peço aqui que hoje, a partir de hoje, Pai, toda influência maligna, Senhor, tu repreenda em nome de Jesus, Pai, da minha vida. Que o teu Espírito Santo venha habitar dentro de mim, venha purificar meus pensamentos, as minhas emoções, venha curar as minhas feridas emocionais, a minha memória. Eu peço, Pai, os frutos do teu Espírito agora manifestos na minha vida, o teu amor, a tua paz, a tua alegria, Pai, a tua paciência, Senhor, o teu domínio próprio, Pai. Te louvo, Pai. Eu te convido a habitar dentro de mim, eu abro meu coração, minha mente, e eu convido o Espírito Santo de Deus, venha fazer morada em mim, venha dirigir os meus passos. Eu entrego minha vida a ti, Senhor. Seja o meu Deus, tu é o meu Deus, meu Senhor e Salvador. Obrigado, Jesus. Eu não tenho nenhum outro Deus a não ser a ti. Graça eu te dou, Senhor, pela salvação. Eu peço, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. E que a partir de hoje, Senhor, a minha vida seja conduzida por ti, para que eu cumpra o meu propósito aqui na terra. Para glória e honra do teu nome, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você fez essa oração crendo no seu coração, a Bíblia garante que você agora deixou de ser um escravo das trevas para ser recebido como filho no reino de Deus. Amém? Então você renasceu espiritualmente, é realmente um milagre, né? Teu espírito estava morto, mas agora o Espírito Santo é um com o teu espírito, ele ressuscita o teu espírito, e agora o processo é de transformação da tua mente. Agora, né, a nossa mente que estava programada com, né, esses valores errados da cultura, isso precisa ser purificado e lavado, e é através da leitura bíblica. Então compre uma Bíblia, passe a ler, passe a orar, ter uma disciplina de oração, amém? E busque uma igreja para você estar, né, inserido no corpo de Cristo aqui na terra, pessoas que vão te ajudar nessa nova etapa da tua vida, né? Na verdade, agora sei que você está vivo espiritualmente, antes você estava morto espiritualmente, então, mas não pode ser uma falsa igreja, pessoal. Agora está aparecendo, pipocando, é bom, inclusive porque aparece, né? Muita gente recebendo dinheiro aí para falar bem de comunista aqui no Brasil, é impressionante, né? Falsos pastores. Bom, Jesus já falava isso na Bíblia, né? Acautelai-vos, né? Com o lobo em pele de cordeiro, com os falsos profetas. Então, não pode ser uma igreja, pessoal, que prega, né, um falso evangelho. Tem que ser uma igreja que pregue a sã doutrina à Bíblia. Então, essas coisas óbvias, né? A favor de ideologia de gênero, a favor de aborto, a favor da agenda da esquerda, né? Não, é obviamente incongruente. Não existe igreja a favor dessas pautas. Então já descarta de primeira. E mais sutil do que isso são as igrejas que, por exemplo, não reconhecem a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus simultaneamente, né? Ou
falam que Jesus é só Deus, ou que Jesus, né, é um anjo, é filho de Deus, ou que Jesus nunca se materializou como homem, ou que Jesus é só homem, né, que ele não participa, né, da essência divina, né, que ele também não é, né, a pessoa da Trindade. Então, cuidado com isso, pessoal, tá? Então, eu falo, um teste fácil é esse, é perguntar se vocês acreditam que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Se disserem qualquer coisa contrário, agradeça e vá buscar uma outra igreja. Eu creio que, né, ore, peça Deus, o Espírito Santo vai te conduzir a uma igreja onde o nome dele é glorificado e onde o teu destino vai ser destravado, né? Você vai ser conduzido ao teu destino profético ainda da tua vida. Amém? Então, pessoal, é isso. A gente encerra o nosso vídeo de hoje. Eu lembro a vocês, né, dos meus livros, dos quadrinhos. Entre em contato, pessoal. De novo, né, eu fiz um trabalhão aí para sintetizar tudo isso em histórias que a cultura hoje em dia não está mais promovendo, né, de real heroísmo, de sacrifício, de fé, de vitória sobre o mal, tá? Disposição dessa agenda toda de uma forma fácil, né? Uma forma através de, né, divertida, mas com muito conteúdo. Então, entre em contato, vai ser, né, um prazer falar com vocês. Os links todos estão aqui embaixo e, né, não esqueçam que estamos aí, né, nessa reta para garantir a nossa liberdade, a nossa autonomia aqui no Brasil, da gente ter um representante ali, um presidente que não se curva a essa agenda aí internacional e também, obviamente, não é corrupto, né? Não se vende e é a favor da igreja, né? Garante as nossas liberdades aqui, né? Para a gente ter a nossa garantia. E também estou me dispondo a estar ajudando o presidente como deputado federal. Meu número é 2234 e conto com a ajuda de vocês também, tá bom? Então é isso, pessoal. Entre lá no site, conheça as propostas, ajude a divulgar, compartilhe, né? Eu estou no Shadowban, em várias redes sociais aí, então conto com a ajuda de vocês, tá bom? Deus abençoe. Até quinta-feira. Uma excelente semana para vocês. Tchau.